Vocês vão ver a foto dela, é muito linda, é uma velhinha muito fofa. Eu acho que o legal da história dela também é porque, como ela morreu recentemente, morreu em 2016, quando a Noel Piper escreveu essa biografia sobre ela, ela ainda estava viva. Então, a cronologia, as citações, tudo é dela, sabe? Não escreveu depois que ela morreu e pesquisou e tudo mais, não. Foi ela realmente que relatou tudo que ela viveu aqui. Então, ela nasceu em 1925, o nome dela é Ellen Roosevelt, eu acho que se fala assim. Mas ela nasceu em 1925 numa cidadezinha chamada Haileybury. Também não sei se fala assim. Mas é na Inglaterra, pertinho de Londres. E ela nasceu lá em uma família praticamente missionária também, né? Tanto o irmão como o pai dela foram para a África. O irmão para lecionar várias vezes na África do Sul. E o pai dela se mudou para lá, acho que quando ele tinha 50 e poucos anos. 59 anos ele foi para lá e implantou um sistema educacional num lugarzinho lá e ficou lá até morrer. Então, ela vinha de uma família que já tinha um envolvimento grande com missões educacionais na África, né? E ela conta que a primeira resolução missionária que ela teve foi numa escola dominical, que isso sirva de estímulo para vocês também, quando estiverem ensinando sobre missões para as crianças, porque numa aula elas estavam recortando fotinhas de crianças indianas e colando num livro de oração missionária. E ali ela pensou, nossa, existem tantas pessoas que não conhecem a Deus, eu quero fazer isso quando eu crescer. De falar para crianças que ainda não conhecem sobre o Senhor em lugares distantes. Então, tem valor que você ensina. Né? Pelo menos Deus usou isso na vida da Ellen. E ela realmente viveu isso no futuro. Essa é a foto dela, não é linda? Então, ela conhecia Deus desde criança, mas... Obrigada. Foi num processo de luta consigo mesma em relação a perfeccionismo. Né? Ela sempre foi muito perfeccionista com ela mesma e acabou exigindo dela mesma uma santidade que ela nunca conseguiria viver se ela não dependesse de Deus. Então, ela só foi aprendendo isso com o tempo. E é isso exatamente que a gente vai ver o que ela aprendeu durante a história dela. Quando ela foi fazer faculdade, foi em 1944, em Cambridge. Então, ela não era qualquer coisa também, né? E lá ela se formou em medicina, mas assim que ela entrou na faculdade, ela começou a frequentar essa união cristã intercolegial. Era uma reunião só de meninas cristãs para conversar sobre a Bíblia e tudo mais. Então, lá ela começou a estudar a Bíblia loucamente, assim, e isso estava transformando a vida dela. Mas teve um dia que ela disse que foi um momento crucial para ela, que ela passou a noite inteira estudando o livro de Romanos, acho que alguns se identificam com isso, estudando o livro de Romanos para uma aula que ela tinha que dar no dia seguinte, mas no jantar do dia seguinte ela acabou explodindo numa discussão e subiu para o quarto chorando, pensando, nossa, como que eu passei a noite estudando a Bíblia e agora eu estou explodindo por causa de uma discussão boba, tipo, eu sou horrível. Mas aí ela, jogada na cama chorando, olhou para a parede e lá estava aquele versículo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E ela diz assim: imediatamente todo o fardo se desfez. Aquietar-me e conhecer a Deus, cujo nome eu sou. Parar a luta que procuro entender com o intelecto e apenas me aquietar e conhecê-lo. E agora chegou o maravilhoso dom do arrependimento. Ela finalmente entendeu que ela não ia conseguir ser santa na própria força, mas só se dependesse do Senhor para isso. E para isso ela só precisava se aquietar e conhecer a Ele, porque conhecer a Ele ia transformar quem ela era. Então ela recebeu de um professor o versículo que seria o lema da vida dela. Um professor, numa dessas reuniões, pegou a Bíblia dela e escreveu Filipenses 3:10, que diz isso: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Filipenses 3:10. O que a Noel Piper faz no livro é separar esse versículo em partes
e entender como ele foi se aplicando realmente na vida dela. E é interessante porque quando o professor escreveu esse versículo na Bíblia dela, ele disse: eu oro para que Deus faça com que você experimente todo esse versículo. Não só conhecer Ele e o poder da sua ressurreição, mas também a comunhão dos sofrimentos dele. E realmente foi o que aconteceu. Bendita a oração do professor. Porque isso realmente transformou a vida dela e transformou a vida de outras pessoas através dela. Na primeira parte do versículo, que é conhecer a Cristo, ela experimentou uma compreensão muito vívida da santificação, porque durante todo o ministério dela, ela sempre foi muito dedicada, esforçada e trabalhava muito, se envolvia demais, estudava demais. Isso acabou levando ela a uma exaustão muito grande. E por conta da exaustão, ela acabava tendo devocionais muito superficiais e tudo mais, e isso fazia com que ela pecasse, se sentisse mal, e ela vivia constantemente nessa luta. Mas ela disse que o que transformou a vida dela foi entender que a santificação não é um movimento crescente, constante o tempo todo, mas sim um movimento de oscilações que te lembra, no fundo dele, que se você não depender de Deus, você nunca vai chegar numa vitória contra o pecado. E ela disse o seguinte, que se eu tivesse entendido o significado do esplendor do sol e da sombra na minha vida, ao invés de interpretar minhas diversas experiências na jornada da vida como altos e baixos, eu teria me poupado de muitas tristezas profundas. Porque quem colocou ela em vales e montanhas foi o próprio Deus. E se ela enxergasse isso como situações colocadas pelo próprio Deus para que ela crescesse em santificação, ela não teria se desesperado quando estivesse na fase baixa da vida, né? Então ela fala de como isso realmente transformou a vida dela. E um outro momento que foi muito importante foi quando ela perdeu a voz no último ano da faculdade. Não sei dizer exatamente o porquê, mas ela fez a cirurgia e mesmo após a cirurgia, tudo que ela conseguia emitir eram barulhos roucos e estranhos. Ela disse que tinha até vergonha de fazer. Mas num dia que elas estavam reunidas naquela união intercolegial, um pastor estava pregando sobre o poder do Espírito Santo. E as amigas dela começaram a se questionar, mas é possível ser cheio do Espírito Santo? Ele realmente pode encher nossa vida da santidade de Deus? E ela disse que de repente saiu sim, um sim bem alto e vívido dela, dizendo que era sim possível ser cheio do Espírito Santo. E ela disse que entende que naquele momento Deus testificou para ela, né, a cura que ele tinha feito na voz dela e também a transformação que ele estava fazendo na mente dela, de que se ela fosse cheia do Espírito Santo, ela realmente poderia experimentar a santificação que ela tanto almejava, mas lutava de maneira errada. Então, finalmente, em 1953, ela chegou ao Congo, na época era o Congo belga, né, era um país dominado pela Bélgica, e ela foi para um vilarejo chamado Ibambi. Antes disso, ela se formou, treinou na UEC, né, aquela agência missionária, aprendeu francês, estudou, ficou muito doente, conseguiu. Mas até que, enfim, ela chegou lá, numa viagem que demorou mais de um mês, mas ela chegou lá e foi muito bem recebida pelo pastor e pela esposa nesse vilarejo. E logo ela se envolveu muito loucamente nos serviços, porque ela era a única médica que estava ali. Então ela tinha que atender 200 pessoas por dia, sem nenhum recurso, sem ninguém para ajudar, e ela estava realmente ficando louca ali. Mas, novamente, em momentos de explosão que ela teve de ira, o pastor disse para ela o seguinte: encare o fato de que a sua pele branca não faz de você alguém melhor do que nós. Se você pode nos mostrar apenas a doutora Ellen, é melhor voltar para casa, porque aqui as pessoas precisam ver Jesus. E isso não foi só um soco na cara dela, mas no meu também, quando eu li. Porque, com o tempo, o fato dela ser a única médica ali fez com que ela se sentisse a verdadeira heroína, né? E, de alguma maneira, dentro do coração dela, se sentia melhor do que os africanos ali, por ela ter mais conhecimento, por ela poder ajudar, por ela poder tudo. Mas aí o médico lembrou ela de que, se esse era o objetivo dela, fazendo missão ali, ela podia ir embora, porque qualquer médico podia fazer isso.
mas não era qualquer pessoa que podia mostrar Jesus para eles, né? E 10 anos depois, então, ela foi transferida para outro lugar chamado Nebogongo, e ela passou 10 anos lá. E é incrível o trabalho que ela fez ali, porque ela realmente foi louca, assim, de se meter em construção, se meter em treinamento de técnicos de enfermagem para ajudar eles a auxiliarem no processo. E ela construiu um hospital com uma maternidade, construiu vários postos médicos em volta. Ela foi incrível mesmo. Mas, novamente, Deus lembrou ela que o objetivo dela estar ali não era só esse. E teve um dia que ela estava trabalhando na olaria, fazendo tijolos. Então, como não tinha muito recurso, eles acabavam tendo que trabalhar com as próprias mãos, e ela ficava com as mãos bem queimadas, né? E teve um dia que ela estava na olaria trabalhando com fogo, queimando as mãos, e chamaram ela para uma emergência no hospital. E assim que ela chegou no hospital, teve que jogar álcool, né, na mão dela. Então ela disse que sofreu muito naquele momento. Mas que isso tudo gerou muita frustração no coração dela, porque ela pensou: para que eu estou aqui? É para isso? É só para sofrer? E ela acabou gerando uma certa distância entre ela e as pessoas que estavam ali, pelo medo que ela tinha de contaminação, de doença e tudo mais. E aí outra pessoa, usada por Deus para dar outro soco nela, disse assim: doutora, quando você é a médica, em seu uniforme branco, o estetoscópio ao redor do pescoço, falando francês, você está a quilômetros de distância de nós. Mas quando você está na olaria, nos mercados, falando e cometendo erros de linguagem, é aí que nós te amamos, confiamos em você e ouvimos o que você nos fala de Deus e dos seus caminhos. E isso serviu para relembrar ela do porquê que ela estava ali. Não era só para curar pessoas e ajudar pessoas construindo hospitais, era para estar junto de pessoas, mostrando delas o amor de Cristo. Então ela, pouco a pouco, estava sendo, como na olaria, quebrada por Deus através de pessoas que relembraram para ela que, muito além da ajuda que ela poderia dar, ela poderia mostrar Cristo. E isso sim seria eficaz para transformar a vida de qualquer pessoa ali, né? Na segunda parte do versículo, de conhecer o poder da sua ressurreição, ela conta que experimentou de fato o poder de Deus em muitas curas, tanto nela quanto nas pessoas que estavam ali. E teve um caso específico do poder de Deus através da oração, que para mim foi muito impactante. Ela disse que tinha muitos partos prematuros lá e que não tinha recurso nenhum para que os nenéns ficassem bem, né? E teve uma família que era uma mãe, uma filhinha de 2 anos e um neném prematuro. E a mãe morreu no parto dele, então só ficou o neném e a irmãzinha, né? E eles só tinham uma bolsa de água quente para aquecer o bebê, não tinha incubadora nem nada do tipo. E aí parece que depois de algumas vezes de uso a bolsa estourou e eles tinham que ficar aquecendo o neném só no próprio corpo, né? E tinha um orfanato lá também onde a Ellen trabalhava, e ela contando para as crianças o que estava acontecendo para que elas orassem, né, por essa situação. E aí teve uma menininha que ela orou e pediu: Deus, eu queria que o Senhor mandasse uma bolsa de água quente para esse neném que está morrendo, e se o Senhor pudesse também, manda uma bonequinha para a irmãzinha dele, para que ela saiba que o Senhor ama ela também. E a Ellen falou: é claro que isso não vai acontecer. Faz séculos que eu estou aqui, nunca vem nada dos Estados Unidos para cá, da Europa para cá, desculpa. E simplesmente ela chegou em casa de tarde e tinha uma caixa lá. E ela abriu junto com as crianças do orfanato, e quando ela tirou de dentro da caixa a bolsa de água quente, a menininha falou: Deus mandou, com certeza, pode procurar que a bonequinha está aí também. E aí, quando ela olhou no fundo da caixa, realmente o bonequinho estava lá. E ela disse que foi muito surpreendente para ela a maneira como Deus fez aquilo, porque para aquela caixa chegar naquela tarde, ela tinha sido mandada muito tempo antes lá da Europa. Só que a menininha fez a oração naquela tarde.
E Deus ensinou isso para ela, de como Ele estava no controle de absolutamente tudo. E Ele enviou aquela caixa para ela muito antes daquela menininha fazer coloração. Mas a fé que aquela menininha teve foi exemplar para ela, né? de confiar no controle de Deus sobre tudo. E ela experimentou não só esse poder, vendo isso acontecendo na vida de outras pessoas, mas nela também. E porque ela continuamente lutava contra a ira, então ela pôde experimentar pouco a pouco o poder de Deus na transformação do próprio coração. E ela constantemente se irava com os pacientes, com as pessoas. E novamente outro cara, parece o PV, né? Cheio de gente que confronta a gente. Outro cara disse para ela assim: por que você não consegue esquecer por um momento que é branca? Você tem ajudado tantos africanos a encontrar a purificação, o encher e a alegria do Espírito Santo por meio do sangue de Jesus Cristo. Por que você não deixa Ele fazer por você o que você tem feito por tantos outros? Ellen, o problema com você é que nós podemos ver tanto você que não conseguimos ver Jesus. E novamente ela foi confrontada por isso, de ainda não confiar no poder de Deus para a própria santificação. E ela pregava sobre isso para as pessoas, pregava sobre ser cheia do Espírito Santo para as pessoas, mas ela mesma não experimentava o que era isso em Deus. E foi exatamente que o irmão confrontou ela, né? Vive o que você está pregando, experimenta o poder de Deus que você anuncia e deixa Ele transparecer ao invés de você. Na última parte do versículo, de partilhar a participação em seus sofrimentos e tornando-se como Ele em sua morte, ela experimentou a situação que foi a situação mais difícil da vida dela, né? Em 1960, a Bélgica deu independência para o Congo, então ele deixou de ser Congo belga para ser o Congo só. E aí aconteceu que o governo europeu tirou de lá europeus que estavam lá no Congo por proteção, né? Mas ela ficou. Mas acontece que começou a aparecer várias guerrilhas e tudo mais, e passavam na frente da casa dela. Vocês estão lendo a frase impactante já, né? Isso era para mostrar depois. Mas o pessoal da guerrilha ficava passando na frente da casa dela, dizendo que ia passar lá de noite para curtir com ela, e ela era ameaçada o tempo todo e sofreu muito. E de fato aconteceu a ameaça, né? Uma vez ela estava em casa e eles invadiram a casa dela, roubaram, quebraram tudo, espancaram ela de uma maneira tão intensa que os dentes dela caíram da boca na hora. E os soldados foram embora, mas um deles ficou. E abusou dela ali. E ela disse que naquela hora ela ficou com muito medo e tomada por uma sensação de abandono de Deus para com ela. E ela disse que quando perguntou para Deus, por que o Senhor me abandonou? Ela sentiu uma sensação de abraço muito grande, mesmo com um cara estuprando ela. E foi quando ela sentiu exatamente o que estava aí no slide, de Cristo falando para ela que quando eu te chamei, eu chamei para a comunhão dos sofrimentos. Eles não estão atacando você, eles estão atacando a mim. Eu apenas estou usando você para mostrar-me as pessoas ao seu redor. E foi o que de fato aconteceu. O sofrimento dela não foi sobre ela, mas sobre Deus usar ela para se identificar com outras pessoas. Porque depois que isso aconteceu, ela descobriu que muitas outras mulheres vinham sendo abusadas por essas guerrilhas, então ela tinha como se identificar com essas mulheres. Ela não só dizia, eu imagino a sua dor, mas eu sinto a sua dor, eu vivi a sua dor. E ela podia falar para elas sobre o poder de Cristo, que era muito maior do que essa dor. E o mais louco disso tudo é que, pouco tempo depois, os rebeldes prenderam várias mulheres, inclusive ela, dentro de um cômodo, e eles ficavam levando de uma por uma para abusar, depois a outra, depois a outra. E numa dessas vezes ela disse que o sentimento dela foi de se querer se esconder e para não viver aquilo de novo. Mas ela lembrou, não foi isso que Cristo fez, Cristo não se escondeu, Ele se entregou no lugar. E ela passou na frente da fila para
talvez evitar que outra mulher fosse abusada para que ela fosse abusada primeiro. E então você vê que se dispor a viver na dependência de Deus te leva não facilmente a experimentar o poder de Cristo e não te leva facilmente a partilhar dos sofrimentos dele, mas te leva extasiadamente a viver o poder dele de uma forma que você não veria se vivesse nos seus próprios planos. E então, em 65, ela voltou para a Inglaterra, o exército foi lá, tirou eles de lá, mas de volta ela voltou para o Congo, depois voltou para a Inglaterra, depois foi para o Congo de novo 7 anos, até que finalmente ela ficou na Inglaterra até o final da sua vida. E lá ela desafiava muito os cristãos a uma vida missionária. E ela dizia o seguinte: os cristãos de hoje têm um entendimento inadequado sobre a santidade de Deus e, portanto, da sua ira contra o pecado e o terror de uma eternidade sem Cristo. Se a gente entendesse o ensino da Escritura sobre a necessidade de santidade na nossa vida, não haveria necessidade de suplicar por missionários. E ela desafiava as pessoas fortemente com isso, de se realmente entendessem a ira que Deus tem contra o pecado e o terror que é viver uma eternidade sem Cristo, a gente não precisaria suplicar tanto para que os missionários falassem para o mundo sobre o terror que é viver sem Cristo. E ela desafiou muitas pessoas, estimulou muitas pessoas à vida missionária. Por último, e para mim a melhor parte da história, ela foi num jantar na casa do John Piper e com algumas mulheres para dar o testemunho dela. E aí, depois de contar toda a história dela, ela pegou uma rosa que tinha num vaso, tirou todas as pétalas, tirou todas as folhas, tirou todos os espinhos e deixou só um talo, sem nada. E Ellen falou essa frase que está aí. Deus faz isso conosco. Ele tira tudo, até as coisas boas e inocentes, que nos impedem de ser as flechas que Ele atirará em seu alvo planejado e por seus próprios propósitos. Esse foi o último testemunho que se tem relato dela, de como Deus não maldosamente tira coisas boas da nossa vida e nos faz perder até mesmo a inocência, mas Ele faz isso propositalmente por uma vontade boa, perfeita e amorosa de nos tornar semelhantes a Cristo, não só na glorificação, mas nos seus sofrimentos também, para que pessoas possam ser impactadas por isso, para que pessoas conheçam a Cristo através de nós. E como elas conheceriam Cristo através de nós se a gente não fosse semelhante a Ele, tanto em sua morte como em sua ressurreição? Então, que isso sirva de estímulo para a gente a depender de Deus e experimentar desse poder dEle de uma maneira viva e eficaz e que alcance outras pessoas. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado mesmo por o Senhor ter feito tudo isso na vida da Ellen, ter ensinado para ela de que todo sofrimento, toda perda não é fruto de uma maldade do Senhor, porque não habita nenhuma maldade em Ti. Na verdade, todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor é fruto do Teu amor, porque isso nos transforma, isso nos faz semelhantes a Cristo. E a forma com que as pessoas vejam a Cristo em nós é se a gente for parecido com Cristo. Então, obrigado pelo testemunho dela, de ter dependido do Senhor. E a gente pede que o Senhor faça a mesma coisa em nós, Pai. Transforma a nossa visão acerca dos nossos sofrimentos, transforma a nossa visão acerca do ideal para o nosso futuro, faz com que o nosso coração seja apegado ao Senhor, atrelado à Tua vontade, e enraizado na certeza do Teu amor, para que se a gente passar tribulações em nosso ministério, que a gente se sinta contente, porque isso com certeza nos transformará à imagem do Teu Filho. E isso é glória para nós, não sofrimento, Pai. Nos ensina sobre isso. Em nome de Jesus, amém.